Boa noite. No programa desta quarta-feira, vamos falar sobre facções criminosas no Brasil, com Jailson Alves. É professor de Direito da UFERSA e estudioso desta temática há mais de 10 anos. E mais, vereadora Marleide Cunha denuncia sofrer violência política de gênero na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa já pode aqui interagir conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. Você manda mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 988028979. O WhatsApp correto para você mandar mensagem é este aqui, tá? O que aparece aqui escrito na tela, 988028941. Se você anotou aí o número Cenário Político no seu celular, manda mensagem e eu não leio, é porque certamente você está mandando mensagem para um outro número aqui da TCM, que é ali o da redação do nosso jornalismo, que não está mais aqui conosco do cenário. Então, o do Cenário Político, que eu consigo ver as mensagens, é desse telefonezinho aqui, tá bom? Desse que aparece na tela aí, final 41. Aguardo a sua participação. Hoje, a nossa entrevista é sobre segurança pública, sobre crime organizado, como atuam essas facções criminosas aí que tem por todo o Brasil. As 27 unidades da federação contam, sim, com facções criminosas e a gente vai entender como é que é o funcionamento aí destas organizações. Sim, são verdadeiras organizações criminosas. Mas antes, vamos falar aqui de política. Na sessão ordinária, na Câmara de Mossoró, na manhã de hoje, nesta quarta, a vereadora Marleide Cunha, ela denunciou em tom de desabafo que tem sofrido constantemente de violência de gênero no Legislativo Municipal, por ser uma política mulher. Acompanhe. É impressionante como os vereadores aqui nessa casa gostam de me provocar. Isso é violência política de gênero, vereador. É violência política de gênero, porque não se faz o que faz nessa casa aqui comigo. Única mulher nesse plenário. E o que eu enfrento aqui não é brincadeira, não, é violência todos os dias. Violência muitas vezes disfarçada, por brincadeirinhas, por piadinhas, por vaias. Até quando eu estou aqui caladinha na minha, resolvendo outras situações, eu sou provocada nessa casa. Então, chega. É violência política de gênero e eu não vou tolerar. Questionam até se eu sou professora, se eu não sou professora, quanto tempo eu tive em sala de aula, quanto tempo eu tive na escola, a forma que eu me comporto, se eu falo baixo, se eu falo alto, se eu me visto de um jeito ou de outro jeito. Chega, respeite. Até vaia vereador dá aqui, vaia para uma vereadora eleita pelo povo e que o povo se sente representado com esse mandato aqui, com essa cadeira aqui. Então, de uma vez por todas, chega, tudo tem limite. E não vamos admitir violência política de gênero aqui. E podem se acostumando, porque mais mulheres estarão nesse espaço aqui, com certeza, porque nós trabalhamos e lutamos para isso. Pois é, este desabafo, esta denúncia, ela é verdadeira. Basta ir a uma sessão na Câmara de Mossoró para você ver como é o comportamento de alguns parlamentares, não só diante da vereadora Marleide, que é mulher, mas também de outros vereadores, principalmente da base oposicionista. Eu entendo que a boa convivência, ela precisa ter, sim, alguns momentos de descontração. Mas o poder legislativo, um poder constituído, ele precisa ser trabalhado de forma séria. Existe o momento da brincadeira, da descontração, da fala mais solta, mas existe um momento de que essas piadinhas, essas citações, elas não são necessárias.
Então, parte sim para um certo desrespeito, uma violência contra a vereadora. A vereadora tem suas posições políticas, ela é de esquerda, ela defende um lado, ela defende uma ideologia, ela tem sua visão, da mesma forma que outros políticos também o têm. Mas não pode ser motivo de chacota a todo momento. Nem a vereadora Marleide, nem outro vereador de oposição. O vereador Omar Nogueira, a todo momento também, ele é levado a pagode, como diria a vovó na Câmara. E a Câmara de Vereadores de Caraúba, de Mossoró, não pode ser uma Câmara de moleques. Não pode ser. Então, hoje a gente está vivenciando uma véspera de eleições e a todo momento a gente vai ver, sim, vereadores pedindo votos nas ruas, na televisão, nas sessões, de forma indireta também, mas vereadores moleques que atuam como violentadores de quaisquer formas, eles precisam ser excluídos de um poder constituído tão importante e necessário como é o da Câmara de Mossoró. Então, é possível de se rebater uma forma de crítica de uma forma inteligente, sábia, e não de uma forma a diminuir, de uma forma a usar de chacota e usar de um palavreado de baixo calão. Vários fazem isso na Câmara de Mossoró. Como mesmo disse a vereadora, transvestidos de brincadeiras. É inaceitável esse tipo de brincadeira na Câmara de Mossoró ou em qualquer Câmara. Então, hoje foi um desabafo de Marleide, mas eu já vi outros parlamentares reclamando dessa mesma forma de agir de alguns ali. Não são todos, são alguns. Então, a população de Mossoró está vendo. A população de Mossoró sabe, observa. É bom que alguns mudem a postura lá, né? Amanhã não tem sessão, na próxima semana vai ter sessão. Então, eu vou até mesmo observar e vou tentar ir também para uma sessão lá para saber se muda isso, para trazer para você, telespectador. Porque muito ali dos bastidores, a gente não fica sabendo, mas é lá nos bastidores onde a violência é maior. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o professor Jailson, né? Professor Jailson Alves, professor de Direito da UFERSA, estudioso sobre violência, facções criminosas. Doutor, para a gente entender, o senhor estuda há quanto tempo esta temática? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político. Olá, boa noite Vanuve, boa noite nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui discutindo esse tema, né? Importantíssimo para a nossa sociedade, que atravessa diariamente nossas vidas. Venho pesquisando esse tema desde a minha graduação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a nossa UERN. E, na verdade, antes da graduação eu já tinha interesse pela temática, né? Então, eu entro efetivamente nessa pesquisa acadêmica na universidade a partir de 2015, mas antes eu já tinha interesse, então, aproximadamente 10 anos eu já venho discutindo essa temática em pesquisas interinstitucionais. Apesar de eu fazer graduação e meu mestrado na UERN, eu participava de projetos na Universidade Federal Rural do Semiárido, onde hoje eu sou professor. Então, projeto de extensão Direitos Humanos na Prática, a gente tinha essa viés, esse braço da nossa extensão voltado para pesquisar principalmente adolescentes em conflito com a lei. E quais os números de facções? Quando a gente vai detalhar um pouco mais daqui a pouco sobre a participação dos jovens, né, nesses movimentos, mas quais os números das facções no Brasil? Hoje é muito difícil a gente definir um quantitativo de facções, o número de facções que tem espalhadas pelo Brasil. Porque nós temos grupos mais fortes, que foram esses constituídos na década de 70, vamos falar mais um pouco, e conhecido pela mídia, por toda a sociedade, esses grupos mais conhecidos. E dentro de alguns estados, você acaba que criando subfacções, podemos chamar assim, ou filiais de facções criminosas. Então, a todo momento, esses grupos estão se constituindo e se desconstituindo, criando e extinguindo alguns grupos desses. Mas hoje estima-se assim, que temos mais de 40, 50 facções espalhadas pelo Brasil.
muitas vinculadas a grupos maiores, mas sempre buscando uma ideologia de grupos mais dominantes. Mas especificamente sobre nossa crise de segurança pública, que ultrapassa isso aí, influencia esses grupos, podemos trabalhar mais fortemente com duas facções criminosas, uma de atuação no Rio de Janeiro e outra de atuação em São Paulo, que tem capilaridade pelo Brasil e pela América Latina como um todo. Quantos são os faccionados, os membros dessas organizações? Em 2003, 2004, quando começaram os estudos sobre esses grupos e essas pessoas que participavam, nós tínhamos uma estimativa, é difícil falar hoje de um número exato, de 30 mil pessoas. Hoje já se fala em 200, 300 mil pessoas. É difícil estimar e dar um número exato, porque a todo tempo o sistema penitenciário ele está sendo alimentado. Pessoas estão saindo e outras pessoas estão entrando, e as comunidades também. Muitas comunidades acabam que também sofrendo influência desses grupos. Então, é muito volátil essa participação, mas hoje algumas pesquisas já apontam que entre 200 mil pessoas têm alguma vinculação com esses grupos. Esse tema está em bastante evidência por causa também da fuga dos dois criminosos ali do Presídio Federal de Mossoró. Hoje completa 15 dias da fuga ali daqueles dois do Presídio Federal. As buscas continuam e eles são membros de uma organização criminosa, de uma facção criminosa. E a gente busca tentar entender aqui com o professor Jailson. A gente está falando sobre organizações criminosas, as facções. A gente está entendendo, inclusive vai saber um pouco mais da história da criação destas facções e como elas atuam e o que é possível ser feito também nessa questão de segurança pública. A gente vai falar mais sobre este assunto, você de casa participa, manda a sua mensagem, mas antes vamos de informação. A instalação das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi iniciada nesta quarta-feira. Os detalhes na reportagem da TV Assembleia. Nessa quinta-feira, começaram as reuniões de instalação e escolha de presidentes das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Primeiro se reuniram os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Cidadania. Por unanimidade, a deputada Divaneide Basílio foi escolhida para presidir a comissão, que tem o deputado Baldo Fernandes como vice-presidente e a deputada Terezinha Maia como membro. No ano passado, eu estive como vice-presidenta, atuando aí junto com o deputado Baldo e o deputado Ivanilson. Agora, a gente tem uma nova composição em que eu assumo a presidência, o deputado Baldo fica como vice, a deputada Terezinha se incorpora e a gente tem aqui muita animação para fazer o debate aqui de defesa dos direitos humanos, da cidadania, defesa do consumidor. Inclusive, ano passado, a gente realizou ações junto ao PROCON legislativo, também o PROCON estadual, e queremos seguir fazendo esses diálogos na rua e também aqui dentro da Assembleia. Então, essa comissão, com certeza, vai ser bastante dinâmica, com muitos debates, e é assim que a gente quer conduzir os trabalhos. Ainda ficou decidido que as reuniões da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Cidadania devem acontecer quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às 8h30 da manhã. A segunda reunião de instalação foi da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O deputado Hermano Moraes foi eleito como presidente e o deputado Baldo Fernandes vice. Fazem parte ainda, como membros da comissão, os deputados Galeno Torquato, Adjuto Dias, George Soares, Kleber Rodrigues e a deputada Isolda Dantas. Ficou decidido que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação vai se reunir sempre às terças-feiras, às 9h da manhã. Ficou decidido ainda que a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação deve acontecer no próximo dia 5 de março, às 9h da manhã. Temos essa responsabilidade a partir de hoje. Agradecer aqui os colegas pela indicação para presidir novamente essa importante comissão que define, inicia e define todo o processo legislativo. Então, ela se destaca das demais exatamente por essa responsabilidade que vamos dividir com os demais colegas, tendo como vice-presidente eleito o deputado Baldo, uma comissão renovada, alguns já vinham dando a sua contribuição, outros chegam para somar, mas todos com o mesmo intuito, de garantir
a celeridade dos trabalhos, garantir a apreciação dos projetos que aqui chegam em tempo hábil, de forma a favorecer a tramitação das outras comissões e também a apreciação em plenário quando se finaliza o processo legislativo. A partir das comissões que os projetos eles dão sequência, tomam forma e são ali as suas aprovações iniciadas na Assembleia Legislativa. A gente segue acompanhando esse trabalho aí dos deputados. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Jailson. Bem, a gente vai falar agora, professor Jailson, sobre o início dessas facções. Estava lendo que são as duas principais. Uma de São Paulo, o PCC, e a do Rio de Janeiro, Comando Vermelho. A mais antiga é o Comando Vermelho, mas a maior é o PCC. Mas o senhor falava aqui, antes de começar a nossa entrevista, que apesar de elas funcionarem, de elas existirem através dos presídios, elas têm uma forte atuação fora dos presídios também e captando jovens. Como é que é isso? O que o senhor consegue analisar a partir desta questão? Para a gente começar a discussão sobre essas facções criminosas, é preciso partir de 2 pontos. As facções criminosas, elas são produtos da ditadura civil-militar, 64 a 85, 1964 a 1985, e também produto de violações de direitos humanos. Não existiria facções criminosas se não fossem violações de direitos humanos. As facções criminosas surgem nos presídios do Rio de Janeiro, na década de 79, se pegar, dar uma revisitada histórica, período ali de anos de chumbo, final de anos de chumbo da ditadura, chegando para a transição democrática. Elas surgem no espaço penitenciário do Rio de Janeiro a partir de violações de direitos humanos. Muitas violações de direitos humanos acontecendo no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e esses presos colocaram em meta algumas estratégias de sobrevivência. Eles perceberam que para sobreviver precisavam criar estratégias. E por que produto da ditadura militar? Nesse período, presos políticos foram colocados dentro do sistema penitenciário, pessoas que eram perseguidas pela ditadura civil-militar durante o regime militar brasileiro, elas foram inseridas dentro do sistema penitenciário e unidas com esses presos comuns. Então, você pega presos políticos que estavam lutando pela volta democrática e coloca com presos que tinham outro perfil. Presos que assaltavam banco, presos que assaltavam carro forte, presos que tinham outra característica de atuação criminosa. E esses presos comuns passaram a conviver com esses presos políticos, e eram estratégias de sobrevivência diferentes. Preso político tinha uma estratégia de sobrevivência, lutar para a democracia, e preso político também tinha a sua estratégia. Os presos comuns observaram nesses presos políticos que algum dos seus comportamentos poderiam ser úteis para a sua atuação, como resistir politicamente dentro dos espaços, lutar pelos seus direitos, buscar lugar de fala, ter voz nos espaços, manifestação. E aqui é importante nós deixarmos bem claro que presos políticos que lutavam a favor da volta democrática, eles não formaram as facções criminosas. Isso é importante a gente ter em mente e tirar isso da nossa ideia, da nossa concepção. Mas, por irresponsabilidade do Estado, em colocar presos comuns em articulação com presos políticos, esse contato fizeram com que os presos comuns aprendessem com os presos políticos, mas em nenhum momento era a pretensão dos presos políticos formar esses presos comuns e criar facções criminosas. Então, é importante a gente ter essa explicação aí. E eles, convivendo diariamente ali com essas pessoas, conseguiram essas estratégias de sobrevivência, de resistir por meio da criminalidade às violações de direitos humanos praticadas pelo Estado. Então, era um ambiente muito assim insalubre, inóspito, presos sendo torturados diariamente, não tinha alimentação, fazendo suas necessidades fisiológicas em espaços
não apropriados, e eles começaram a resistir dentro dessas prisões. E a partir desse contexto, começam a fazer rebeliões, as suas manifestações, e os presos políticos, vem a lei da anistia, sai de dentro desses espaços, mas só que as ideias já tinham sido apropriadas por esses presos comuns. E ele disse, opa, agora nós temos conhecimento, coragem para criar nosso grupo. E cria-se a facção hoje conhecida no Brasil todo como Comando Vermelho. Então, essa facção, Comando Vermelho que nós temos hoje, ela é produto da ditadura civil-militar e também produto, reflexo das violações de direitos humanos ocorridas no sistema penitenciário. Violações de direitos humanos, o que é que ela sempre traz? Traz mais violações de direitos humanos, não só para pessoas que foram violadas, mas também para pessoas da comunidade geral como nós. Eu queria que o senhor falasse sobre essa captação do jovem, mas o senhor falou no histórico aí do Comando Vermelho. O PCC veio depois do massacre do Carandiru, em 92. Também, depois desta violência, mais violência. Isso. Aí, o Comando Vermelho surge no Rio de Janeiro e essa ideia de facções e criações de grupos de resistência dentro do sistema penitenciário acaba que sendo pulverizado e expandido para outros espaços. Aí vem o massacre do Carandiru na década de 90, mais um episódio de violações de direitos humanos, 111 pessoas foram mortas pelo Estado. E foi depois de uma rebelião? Depois de uma rebelião dentro desse espaço. E as pessoas se articularam dentro das prisões de São Paulo e criaram a sua facção, muito espelhada no Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro pode, eu também posso. E criaram a sua facção, hoje conhecida como o Primeiro Comando da Capital, que é a maior facção do país, que tem capilaridade pelo Brasil inteiro. Então, o Primeiro Comando, ele nasce em São Paulo e tem políticas de expansão para o Brasil. Mas a política de expansão, ela também é muito influenciada e ajudada pelo Estado, porque o Estado ele começa a criar a política de transferências de lideranças dos seus membros, dessas facções. Os presos do PCC, eles não ficam mais restritos ao Estado de São Paulo. Eles são direcionados para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul. Sobretudo, se nós analisarmos, são regiões de fronteiras. E aí cabe dar espaço para essas facções atuarem não só dentro do país, mas também ter um caráter transnacional. Passar a atuar no Paraguai, na Bolívia, em outros espaços. Depois dessa política de expansão, de transferência de liderança para Paraná, sobretudo em Mato Grosso do Sul, observa-se que Norte e Nordeste também é um espaço para expandir. E o PCC, sempre teve essa visão de expansão, diz, vamos para o Norte e o Nordeste. E aí chega essa expansão para cá, eles começam a política de expansão a partir de 2006, porque 2006 foi um episódio assim, muito grave na história da segurança pública do país, né? O único episódio que conseguiu parar a cidade de São Paulo, que foi os ataques do Primeiro Comando da Capital. As forças de segurança, vários policiais foram mortos, mais de 500 pessoas, e a cidade de São Paulo conseguiu parar. Nem a pandemia conseguiu parar a cidade de São Paulo, mas os ataques do Primeiro Comando da Capital conseguiu parar a cidade de São Paulo. E essa capilaridade vem para o Nordeste. E ela entra no sistema penitenciário e também entra no sistema socioeducativo daqui no Nordeste. E o Nordeste é um espaço muito estratégico para esses grupos, porque é um espaço muito próximo da Europa, tráfico de drogas, maiores consumidores de droga, países da Europa, e eles vêm para cá porque o sistema penitenciário também estava vulnerável. E eles entram nesses espaços, nesse sistema penitenciário que tinha essa vulnerabilidade. E o Rio Grande do Norte não passa imune disso aí. Vem essa política para cá, esses presos vêm para o presídio estadual e o presídio federal acaba que incentivando mais ainda. Muitas pessoas achavam que o sistema penitenciário federal, esse presídio federal aqui em Mossoró, né, que é o único do Nordeste, não iria influenciar nessa situação de facções, fortalecimento das facções. Mas houve sim esse fortalecimento porque lideranças foram trazidas para cá e outras pessoas acabam vendo nesses líderes que estão no presídio federal e também em presídios estaduais uma espécie de espelho a você seguir, a você buscar estratégias, buscar alguma forma de você ali se articular com o grupo. E aí as pesquisas que nós fazemos é direcionada para o sistema socioeducativo, que são onde adolescentes estão
cumprindo medidas socioeducativas. Atualmente, nós estamos na UFESA com um projeto para identificar exatamente quando essas facções entram no sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo são onde adolescentes que praticaram algum tipo de ato infracional, eles estão cumprindo uma medida socioeducativa. Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos são colocados em medida socioeducativa. Tem algumas situações que até 21 anos. Mas a nossa investigação é essa. Qual foi o momento histórico da segurança pública que as facções entram no sistema socioeducativo? Estamos falando sobre segurança pública, sobre facções criminosas, com o professor Jailson Alves, que é professor de Direito da UFESA. Você de casa pode participar, interagir conosco aqui. Tem já muitas participações aqui. Um abraço para o Janilson, que está nos ouvindo, nos acompanhando lá no bairro Belo Horizonte. Quem também está aqui mandando mensagem é o Josiel. Parece que hoje é o dia dos Jotas, né? O Josiel está ligado, acompanhando aqui em Mossoró. Ele está observando essas atitudes dos vereadores de Mossoró, atitudes vergonhosas, segundo aqui o nosso telespectador Josiel. Quem também manda mensagem aqui comentando o assunto do primeiro bloco é o Franciedo Barros. Marley tem toda a razão, isso é muito sério. Tem também um questionamento aqui sobre IPTU. Eu vou ler aqui a mensagem do senhor, que mandou aqui essa mensagem, porque o João de Jaime, né? O senhor mandou aqui essa mensagem, vai ter uma reportagem sobre IPTU, e ele diz o seguinte aqui, não deu para você fazer a minha pergunta ontem nós estivemos aqui com o prefeito, ele diz o seguinte: o IPTU de Mossoró tinha 45% de desconto, e com Alisson o desconto é de só 25%, valores absurdos. 60% do povo de Mossoró está sem pagar pelos valores absurdos. O João de Jaime aqui com a gente. Ele disse que leia aqui minha mensagem. Minha Casa Minha Vida, IPTU é uma média de R$600 a R$800, não tem isenção, e ele faz essa cobrança. E realmente é importante repassar aí, porque é preciso ter o cuidado com relação a estas cobranças deste imposto. E por falar em IPTU, o moçoroense terá até amanhã, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, para garantir desconto de 25% no valor da cota única referente ao IPTU 2024. Quem quiser aproveitar o desconto de 25% no valor da cota única referente ao IPTU, precisa realizar o pagamento até esta quinta-feira. Ficar em dia com o município para aproveitar o excelente desconto de 25% em pagamento de cota única do IPTU 2024, podendo, se ainda não tiver em dia, se dirigir aqui à Fazenda, pagar os débitos ou parcelar dos exercícios anteriores em até 60 vezes, ficando em dia com o município e aproveitando essa oportunidade do desconto em parcela única. Para atender a alta demanda nos 2 últimos dias, que será concedido desconto de 25% na cota única do IPTU, a Secretaria Municipal da Fazenda irá funcionar em horário estendido. Exatamente, o horário estendido de 7 da manhã às 7 da noite, né, para que a gente possa atender todos os contribuintes moçoroenses. Lembrando que o vencimento até amanhã, dia 29 de fevereiro, o boleto do IPTU, inclusive, pode ser solicitado através do nosso WhatsApp da Fazenda, que é o 98827-4890, ou através do nosso portal do contribuinte, o contribuinte.mossoró.rn.gov.br. Caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado, ele poderá dividir o valor em até 8 vezes. O valor do IPTU ele é parcelado em até 8 vezes, né? E se o contribuinte optar pelo pagamento em cota única, tem um desconto de 25%. Importante destacar, lembrar ao telespectador que esse desconto incide sobre o valor do imposto do IPTU e não sobre o valor da taxa de lixo, que também vem no boleto do IPTU. Tá aí, data limite para pagar com desconto até amanhã, quinta-feira, dia 29. Bem, tem uma mensagem aqui de Cinquentinha, ele chama a atenção aqui do prefeito sobre os moradores do assentamento Terra Prometida, que fica ali na Estrada da Raiz, entre a Estrada da Raiz e BR-304, saída para Tibau. São 40 famílias abandonadas pelo poder público. Com as chuvas torrenciais, as casas estão se desmanchando, inabitáveis. Os moradores fazem apelo a quem puder ajudar, inclusive com alimentação. É verdade, Cinquentinha, a gente trouxe reportagem aqui, uma situação muito delicada ali da Terra Prometida. Então, quem puder ajudar, realmente, o pessoal lá que precisa bastante. Bem, professor está aqui conosco, né, da UFESA, professor Jailson, com relação à questão que envolve o sistema socioeducativo, né?
As facções já chegam nessas instituições? As facções chegam nessas instituições e chegam fortes. 2015, 2016, eu começo a investigar efetivamente dentro do sistema socioeducativo se essas facções atuavam lá e por que os adolescentes que estavam lá cumprindo medidas socioeducativas participavam, né? A pergunta de partida é essa: por que esses adolescentes entram para esses grupos facciosos aí e desenvolvem práticas ilícitas, práticas criminosas? E aí a gente conseguiu encontrar algumas respostas para esse problema, que é um problema social, como eu disse no início, que atravessa todo mundo, né? E a pergunta de partida entrevistei adolescentes, foi tema da minha monografia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso de Direito. E aí, entrevistando adolescentes, eu perguntei: por que vocês participam disso? Fiz entrevista, uma pesquisa científica, e eles diziam: olha, eu participo resumindo aqui, participo de facções porque as facções me ajudam enquanto o Estado nega. Então, as facções me abraçam e o Estado me nega. Enquanto o Estado me nega, as facções abraçam. Essa é a nomenclatura que eles utilizam. Como assim? Que sentido? O Estado não efetiva direitos fundamentais, direito à alimentação, direito à moradia, direito à saúde, enfim, nossos direitos fundamentais do dia a dia que nós precisamos para sobreviver. Nega muitas vezes isso aí, e muitas vezes, além de não efetivar, acaba que violando outro direito. E as facções observam isso e dizem: opa, o sistema socioeducativo está ali, esses adolescentes estão passando por essa vulnerabilidade, se o Estado não quer essas pessoas, não dá suporte, eu quero, venha para cá. E traz esses adolescentes para dentro das facções criminosas. E aí tem alguns critérios que os adolescentes apontam. Por exemplo, consumismo. Os adolescentes, geralmente negros, que moram na periferia, pobres, não têm condições, não têm acesso a transporte, não têm acesso a nenhum espaço. E aí eles dizem: para eu consumir uma roupa, para eu consumir um celular, para eu consumir qualquer tipo de produto, até mesmo alimentação para sobreviver, eu preciso de uma contribuição de alguém, família sem nenhuma estrutura, e eles dizem que as facções efetivas. Está aqui, ó. Dou um celular a você se você praticar algum crime, algum ato infracional para mim. Além do consumismo, tem a noção de poder. Eles muitas vezes, na maioria das vezes, são marginalizados pela sociedade, pelo Estado, e acaba que encontrando o poder, um significado numa arma de fogo. Agora eu tenho poder, alguma pessoa está me observando. A ideia também de pertencimento: eles não pertencem à escola, não pertencem à igreja, não pertencem a nenhum grupo social, e encontram nessas facções algum espaço para ter voz, para ter vez. Claro, espaços ilícitos, espaços criminosos, mas muito pelo Estado negar, né? E também tem a questão da territorialidade. Às vezes mora num ambiente que uma certa facção domina e, para sobreviver, para garantir a sua segurança, eles precisam entrar para aquele grupo ali. Então é uma estratégia também de sobrevivência, porque está morando no bairro A, que predomina a facção Y, e diz: epa, eu preciso entrar para esse grupo, porque mesmo se eu não entrar, a facção rival, se ela analisar que eu estou morando naquele bairro ali, ela vai querer me matar. Então tem a questão também da segurança pessoal. E eles encontraram nesse espaço essa saída, né, para a sobrevivência. Aí o nosso telespectador pode dizer: entrou para a criminalidade porque quis. Ninguém entra para a criminalidade porque quer. Ninguém quer abreviar a sua vida. Se você pegar esses adolescentes, fizer um estudo, são adolescentes que não conseguem chegar aos 30 anos. Então, acho que uma pessoa em sã consciência não vai dizer: eu vou entrar para o crime sabendo que eu vou morrer com os 30 anos. Ninguém entra porque quer para a criminalidade. Porque tem toda a condição social que interfere nisso. E em 2020, fiz o mestrado e analisei quais eram os direitos que essas facções efetivavam desses adolescentes. E aí elencamos alguns direitos e como isso se concretizava. Isso se repete tanto no sistema socioeducativo quanto no sistema penitenciário. Então, assistência jurídica. O Estado não tem condições de dar defesa de um advogado, a defensoria, para todos os adolescentes, para todas as pessoas. Então, as facções criminosas dizem: opa, você está precisando de um advogado, da assistência jurídica? Para eu, muitas vezes, sair da cadeia, né, como eles chamam. Então, vem cá, eu tenho um advogado, eu dou assistência, eu tenho dinheiro para pagar um advogado, e acaba dando essa assistência. A alimentação: muitos estão passando necessidade, fome dentro das
das suas comunidades e diz: opa, não tenho nada para comer, o Estado não me dá nada, eu preciso sobreviver. E aí o Estado vem e efetiva esse direito. Direito à moradia, o direito à saúde, às vezes um remédio. Eles muitas vezes falavam que um botijão de gás eles precisavam e não tinha condições de comprar para cozinhar comida. E a facção ia e efetivava esse direito, dava um botijão de gás. Hoje a gente percebe que é retroalimentado esse crime organizado. Desses jovens, partindo das crianças, jovens, aí a criminalidade, o sustento aí através das facções que entram nos presídios e que é um ciclo, né? O Estado brasileiro, e aí não falo só de governo, falo do Estado em si, como poder constituído, não consegue combater o crime organizado? Hoje não tem conseguido, porque a estratégia do Estado utilizada hoje para combater esses grupos é a mesma estratégia que fez com que esses grupos nascessem. Violações de direitos humanos. Então, você não vai combater o mal sem olhar a sua causa. A causa que criou esses grupos foi o quê? Violações de direitos humanos. Então vamos eliminar esse problema fazendo o quê? Violando direitos humanos. Então, quanto mais você viola um direito humano desses grupos, mais você fortalece esses grupos, porque você causa indignação e outras pessoas, muitas vezes, empatia. Dentro do crime organizado tem muito esse sentimento de empatia. Violou os direitos humanos dos meus amigos que estavam ali, eu não faço nem parte de facção. Mas agora eu fiquei com raiva e vou participar agora desse grupo. Porque o Estado veio lá, violou direitos humanos, então eu preciso fortalecer a causa. E o Estado tem adotado essa estratégia. Eu acho que está muito assim na cara que não tem surtido efeito, né? Porque em nenhum momento dá sinais de enfraquecimento desses grupos, pelo contrário, no ano de 2023 teve facção criminosas que movimentou aí mais de 5 bilhões de reais com suas práticas ilícitas, tráfico de droga, tráfico de armas, e está entrando em outros campos aí, talvez até estima-se que vire uma máfia, né, como máfia italiana. Então, não tem contido isso aí. O senhor falou no bloco anterior sobre a presença do Presídio Federal aqui em Mossoró e falou um pouco sobre o que colabora, né? Um sistema penitenciário federal de segurança máxima, diga-se, onde 2 fugiram até em 15 dias, mas da presença de mais criminosos na cidade. Isso é fato? Existe esse aumento da criminalidade com a presença desse tipo de presídio? Assim, não dá para a gente afirmar se houve redistribuição ou realocamento de pessoas de facções do Rio de Janeiro, de São Paulo para cá, dentro desses que vieram junto com o Presídio Federal. Mas se nós fizermos um levantamento, poucas pessoas estão no Presídio Federal aqui, que é do Rio Grande do Norte, que estava, por exemplo, na Mar Negócio, que estava em Alcaçuz. O problema é, quando esses presos vêm para cá, eles acabam introjetando as suas ideias no sistema penitenciário e fazendo com que esses outros grupos se fortaleçam. Tem uma ala que diz, não, o Presídio Federal não traz isso para cá, porque as lideranças que estão nesse sistema, eles estão mais preocupados com o crime, com os seus negócios nas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é onde gera o dinheiro. Então, Mossoró não seria uma cidade tão atrativa do ponto de vista financeiro da criminalidade. Mas a principal contribuição é essa ideia mesmo de fortalecer a causa, de engajar as pessoas para dentro do grupo. Você traz essas ideias, introjeta, sempre foi o objetivo principal, fazer com que as facções tivessem um caráter nacional e hoje até transnacional, atuando em outros espaços. O nosso tempo já está findando, professor, mas é possível se dizer que as facções elas estão instaladas não só em presídios, não só em sistema socioeducativo, mas também estão instalados em escritórios, em consultórios, na política. É possível dizer isso? Sim, hoje é possível, as facções ela atuam em todos os espaços. E aqui, para finalizar, para o nosso telespectador, eu utilizo muito a fala de um adolescente que entrevistei e ele disse, facção está em todo lugar, não tem como acabar, é um besouro que ferrou e vai passando de pessoa para pessoa, dentro das pessoas que estão ali disponíveis para praticar a criminalidade. Então, hoje, diante das políticas que nós temos, é quase impossível você, com esse sistema, acabar com as facções criminosas. Ela está
tomando todos os espaços, inclusive com projetos políticos desses grupos para entrar no sistema de segurança pública, com agentes. Então, precisa ter muito cuidado para não falhar e depois, daqui a pouco, ter pessoas faccionadas atuando dentro do sistema, sei lá, um policial, um juiz. Professor Jailson Alves, da UFERSA, estudioso da segurança pública, também das facções criminosas do Brasil. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. É um tema realmente instigante que muitas das vezes fica ignorado, mas que realmente está atingindo toda a sociedade. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado, agradeço, Vanuf, pelo convite, estou sempre à disposição, e também nossos telespectadores aí que nos assistiram. Tá aí. A gente vai voltar a falar muito sobre isso, porque os bandidos continuam soltos, né? Os que fugiram da penitenciária aqui de Mossoró. A gente segue acompanhando e analisando para você de casa. Muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã, um abraço. Amanhã tem pesquisa, viu? TCM Pesquisa com dados de Açu. Até lá.